A atividade de hoje é chamada Biologia de Plateumintes e Nematoda. O filo Plateumintes é repleto de novidades evolutivas. Alguns plateumintos apresentam vida livre, mas grande parte do filo demonstra modo de vida parasítico. Esses vermes são encontrados em todos os ambientes. Os plateumintos, também conhecidos como vermes achatados, são achatados dorso-ventralmente e não são segmentados. São os primeiros organismos a apresentar simetria bilateral e possivelmente os primeiros metazoários triploblásticos, com os 3 folhetos embrionários, endoderma, ectoderma e mesoderma. São acelomados, porque não apresentam uma cavidade corporal chamada de celoma, tendo a cavidade digestiva como única cavidade corporal. O filo Nematoda é formado por metazoários de vida livre e parasitos. São encontrados em água salgada, água doce e no solo. Os nematóides apresentam-se como vermes não segmentados, com corpo arredondado em corte transversal, apresentando simetria bilateral. Tal como os plateumintos, os nematóides são metazoários triploblásticos. Nematóides, no entanto, apresentam uma cavidade corporal originária da blástula, chamada de blastoceloma ou pseudoceloma. Eles apresentam eutelia, alcançando um número fixo de células quando atingem a maturidade. A parede corporal dos plateumintes é composta por uma neoderme sincicial, ciliada, apoiada em uma membrana basal. Várias células glandulares, como os rabiditos, que secretam muco, estão imersas nesta parede. O parênquima preenche os espaços entre os órgãos viscerais e camadas de fibras musculares. Já a parede corporal dos nematóides apresenta um revestimento externo espesso de colágeno chamado de cutícula. A cutícula é secretada pela epiderme sincicial. Cordões hipodermais, como os cordões nervosos nas superfícies dorsal e ventral, e os canais excretores laterais, são também observados. Esses vermes apresentam apenas músculos longitudinais e um esqueleto endostático, onde a cavidade compreendida entre a parede corporal e o tubo digestivo encontra-se repleta de líquido, oferecendo sustentação ao corpo do animal. Nematóides não apresentam flagelos ou cílios. Os plateumintos apresentam caracteristicamente o corpo achatado no sentido dorso-ventral. Eles apresentam um tubo digestivo incompleto, com boca, faringe extensível e muscular e o intestino ramificado. Plateumintos não apresentam ânus e o tubo digestivo está ausente nas tênias. Os plateumintos de vida livre alimentam-se de outros invertebrados enquanto os parasitos absorvem líquidos corporais. A digestão é extracelular, com os líquidos digestivos agindo sobre os alimentos consumidos, os quais serão posteriormente absorvidos e distribuídos para as células, caracterizando a digestão intracelular. A excreção e osmorregulação é realizada por células flageladas especializadas, conhecidas como protonefrídeos ou células flama. Cada protonefrídeo apresenta um poro excretor, também conhecido como nefridióporo. O excreto nitrogenado dos plateumintos é a amônia. Os plateumintos não apresentam sistema circulatório ou respiratório. O sistema nervoso dos plateumintos representa a base da evolução do sistema nervoso nos metazoários. Sua principal novidade evolutiva envolve a concentração de tecido nervoso na parte anterior do corpo ou cefalização. Estes metazoários apresentam um gânglio cerebral anterior, cordões nervosos longitudinais e comissuras transversais. O sistema nervoso dos plateumintos tem, assim, uma configuração de escada. Neurotransmissores e órgãos de sentidos como ocelos, mecanorreceptores e quimiorreceptores, além de estatocistos, complementam as funções nervosas. A reprodução dos plateumintos pode ser assexuada através de fissão e mais raramente sexuada, como no caso dos esquistossomos. A maioria é hermafrodita, realizando fecundação cruzada. A clivagem dos ovos é caracteristicamente espiral, como na maioria dos protostomatos. Já os nematóides apresentam corpo arredondado sem segmentação corporal. São animais carnívoros, fitófagos, saprófagos e coprófagos.
Seu tubo digestivo apresenta-se completo, com a presença de cápsula bucal, armada ou não com estilete, bulbo faríngeo com função de sucção, intestino reto e, pela primeira vez, um ânus. A digestão é tanto extra quanto intracelular. Os nematódios não apresentam protonefrides. Seu sistema excretor é único, com a presença de uma ou mais células renetes e um poro excretor. Os vermes redondos não têm sistemas circulatório ou respiratório. O sistema nervoso é caracterizado pela cefalização, com a presença de um anel nervoso em torno do esôfago, conhecido por anel circumesofagiano. Cordões nervosos longitudinais, dorsal e ventral, além de neurotransmissores, são encontrados. Os órgãos sensoriais são também únicos e de importância taxonômica. As papilas sensoriais podem ser cefálicas, os anfídeos, ou caudais, os fasmídeos. Os nematódios são dioicos, com os machos sendo menores que as fêmeas. Os machos, cuja extremidade posterior tem forma de gancho, apresentam estruturas especializadas para a cópula, tais como a espícula copulatória e o gubernáculo, que mantém o poro genital da fêmea aberto para a transferência dos espermatozoides e guia a espícula para um posicionamento ideal, respectivamente. A fecundação é interna, com os ovos se desenvolvendo no útero da fêmea. Em torno de 4 estágios juvenis são observados nestes vermes. O crescimento é possível graças às mudas de cutícula. De acordo com Brusca e colaboradores, os plateumintos são classificados em 2 subfilos, Catenolidea e Rabititófora. Esse último é subdividido em várias categorias taxonômicas, tais como infrafilos, superclasses, classes e coortes. As coortes, então, são consideradas as classificações mais usuais. São coortes de plateumintes: trematoda, com endoparasitos que apresentam uma ventosa oral e uma ventosa ventral; monogênea, composto por ectoparasitos com uma ventosa oral apenas; e cestoda, endoparasitos com várias ventosas orais. A classificação do filo Nematoda encontra-se em revisão. De acordo com Brusca e colaboradores, os nematódios são classificados em 2 classes de acordo com o tipo de anfídeos que eles apresentam. Na classe Enoplia, por exemplo, os nematódios apresentam anfídeos com aspecto de bolsas, e na classe Cromatodória, esses anfídeos apresentam-se sob a forma de poros ou de fendas. Agora é a sua vez. Após discutir o material disponibilizado nesta atividade, responda qual é a característica exclusiva ou autapomorfia dos 2 filos em questão. Obrigada e até a próxima!